Pois é, o Brasil está avançando no consumo de produtos e serviços digitais, como a gente viu recentemente em pesquisas, na PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A pesquisa mostrou recentemente que o Brasil ganhou, veja só, 12 milhões de internautas no ano de 2009, ou seja, 1 em cada 4 casas agora acessam a internet. E entre os anos de 2005 e 2009, a acessibilidade aumentou mais na região norte do país. Mas será que os brasileiros têm, digamos, educação digital? Se sabem utilizar a internet da maneira correta, da maneira segura? Vamos perguntar isso para um especialista no tema, Wanderson Castilho, que trabalha com segurança digital e que nós recebemos hoje em nosso estúdio na BMF Bovespa, em São Paulo. Wanderson, um grande prazer tê-lo conosco aqui no Conta Corrente. Eu lancei uma pergunta aqui que já vou repassar para você. É muito saudável ver o brasileiro tendo mais acesso à internet, tendo computador em casa, mas também vem muito risco junto nessa história. O brasileiro já está sabendo, já tem esta educação digital na medida do necessário, Wanderson? Olha, Guto, pela experiência, os casos que nós estamos resolvendo, infelizmente ainda não. A consciência digital é uma das maiores, poder que o governo vai ter que fazer para que a população saiba realmente usar a internet. Como é que é possível, digamos assim, ensinar a se ter cuidado, digamos assim, com a internet? Quais são, vamos tentar passar por umas dicas mais práticas. O que precisa ser feito para que as pessoas tenham a consciência despertada de que esse universo, que é tão rico, afinal, pode ser tão arriscado também? É verdade. O internauta precisa saber que o que ele fizer no mundo virtual, as consequências podem ser enormes, grandes, e retornar ao seu mundo físico. A exposição em momentos íntimos ou a difamação de um simples e-mail pode ocasionar grandes problemas para ele na vida particular. Problemas que tendem a ser maiores ou acontecerem com mais frequência entre os jovens, ou não há uma distinção de idade quando se fala nesse tipo de risco? Não, especialmente nos jovens. Houve até um aumento muito grande na faixa etária de 14 até 17 anos, onde os jovens, por natureza, têm o seu ímpeto de escrever o que imaginar, por exemplo, num Twitter que é assim, momentâneo, instantâneo, e aí acabam escrevendo coisas ou mostrando coisas que não devem. E as consequências, eles não têm a ideia que isso pode afetar, inclusive, a sua vida profissional no futuro. Vamos dar um exemplo, então, Wanderson, alguma história que você conheça, que, guardados os devidos cuidados, você possa nos relatar? Claro, recentemente um casal de jovens fizeram uma aposta no Twitter, Tweetcam, e apostaram, e a menina perdeu e ela começou a se despir na frente da câmera. Tinha, naquele momento, 20 e poucas mil pessoas assistindo aquilo e deu repercussão nacional com aquilo. Isso nunca mais vai sair na internet. Vai estar a imagem dela, o nome dela e dele. Você está falando de Brasil, é um caso que aconteceu no Brasil? No Brasil, aqui no Brasil, recentemente. Ou seja, 20 mil câmeras ligadas na cena naquele momento e com certeza isso vai se multiplicar exponencialmente. Exatamente. E eles estavam cometendo um crime, porque ela era de menor de 14 anos, se despindo e aí entra no ato de pedofilia. Tá bem. E o que você acha que, deste exemplo pontual que você deu, qual seria a dica, se não para o jovem que precisa de orientação, uma menina de 14 anos, sem sombra de dúvida, está com o seu processo de personalidade ainda em formação, mas, por exemplo, que cuidados os pais podem tomar para que seus filhos não incorram em problemas tão graves quanto esses, até pela ingenuidade, digamos assim, que envolve essa temática? O que dá para fazer para valer? As regras que os pais colocam no mundo físico, onde perguntam aos filhos onde você vai, você não pode voltar mais do que esse horário, esse é o teu limite. Isso também tem que ser imposto às suas crianças na navegação. Ela não pode ficar sozinha no quarto trancado. Muitas vezes os pais pensam que estar dentro de um quarto está seguro, mas muito pelo contrário, pode estar conversando com um pedófilo, a porta aberta ao mundo, à internet. Por isso o controle tem que ser até mais rígido do que no mundo físico.
Além do mais, a escola hoje precisa participar disso também, colocar uma consciência digital na sua grade curricular, para que os adolescentes entendam que a internet é uma porta aberta ao mundo, ilimitado, porém deve tomar muito cuidado. Ou seja, aquela velha dica, né? De preferência deixar o computador numa área que seja pública na casa e não necessariamente fechado dentro do quarto do adolescente. É o tipo de dica prática que faz todo sentido, né, Wanderson? Os pais precisam, um responsável tem que estar perto do computador quando seu filho está ali digitando, conversando. A câmera, elas tem que ser liberada em determinados momentos. E os pais precisam colocar programas de monitoramento para saber o que seus filhos estão fazendo. Antigamente era muito complicado você saber onde é que seu filho estava, se você só fazia aquelas perguntinhas e tentava tirar dele. Mas hoje, com uma simples instalação de um software, o pai pode receber um relatório, chamado guarda-costas virtual, e saber tudo o que o filho está fazendo e navegando pela internet, sem o filho perceber. Você, de uma certa forma, está, né, protegendo o seu filho, sabendo do problema antes do que ocorra.